E aí pôs ela pra fora e ela desceu, né, chorando e tal, enquanto os filhos e ela juntava as coisas dela e tal e colocava na mala pra ela descer. Eu sei que ela ficou na recepção desse apartamento e teve que ligar pra mãe e teve que contar a verdade. Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você gostar da história, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, ative as notificações e seja bem-vindo ao meu canal. Vamos lá para mais uma história, gente? A história de hoje é a história de duas irmãs, Márcia e Leandra. E é importante a gente começar na história contando um pouco das personagens, como elas são, né? Então, Márcia e Leandra eram irmãs gêmeas que moravam no interior de São Paulo. E essas irmãs, elas tinham uma diferença. Márcia era hétero e Leandra era uma mulher lésbica. Então, desde muito cedo, Márcia tratava muito mal a irmã, via a irmã como uma pessoa inferior, via a irmã como uma pessoa que merecia ser discriminada, porque a irmã simplesmente era lésbica, né? Apesar da irmã nunca ter feito nada pra ela, ela não gostava da irmã, ela sempre tratou a irmã muito mal, né? E a mãe meio que puxava um pouco de saco por Márcia, pelo fato da irmã ser lésbica e Márcia não. A mãe tratava muito bem Márcia e tratava mais ou menos Leandra, né? Então, Márcia era muito bem tratada em relação a Leandra, né? Tinha essa diferenciação de tratamento entre as duas, pela mãe, pelos amigos, pela sociedade em que elas estavam inclusas, né? Até então, na sua infância e na sua adolescência, porque essa história é uma história muito antiga, é uma história que tem mais de 20 anos. Então imagine, hoje em dia tem se falado muito, né, comunidade LGBT, que antigamente não era muito falado, não era muito mencionado pela mídia, pelas pessoas, né? Gay, 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 gay. O que hoje em dia já é mais noticiado e tal, graças a Deus. Então vamos lá para a história. Márcia e Leandra cresceram no interior, como eu mencionei, né? E quando chegou a idade universitária, Márcia pediu muito para a mãe para que ela mudasse para a capital, porque na capital ela teria mais acesso a uma faculdade melhor, a um estudo melhor e tal, né? E mãe apoiou Márcia. O que mãe fez? Pagou a mudança de Márcia, pagou o apartamento, o aluguel para Márcia, montou um apartamento para ela e ajudava nas contas e pagava a faculdade dela. Então a mãe mantinha Márcia na faculdade, na capital, enquanto Leandra continuou seus estudos ali, né? Sempre muito bem estudiosa, no interior. E Leandra passou numa faculdade pública e foi estudar na faculdade pública, né? Isso no interior, Leandra. Enquanto Márcia estudou na capital, na faculdade particular. E nessas andanças da vida, né? Márcia muito bem arrumada, muito bem metida, muito bem bonitinha. Na academia, ela conheceu um senhor mais velho. Esse senhor ali, ela tinha por volta dos seus 25 anos, né? E esse senhor tinha por volta dos 55, e um homem muito bem sucedido, empresário e tal, fazendeiro, né? Já gostou de cara dela, porque ela era muito arrumadinha, metida e tal, né? Só que este homem era casado e tinha 2 filhos que eram mais ou menos da idade de Márcia. Então veja o contexto em que Márcia está inserida. E tinha mais um porém, né? Márcia recebia ajuda da mãe de custo e de estudo, porém Márcia não estava estudando, não estava fazendo faculdade nenhuma. Márcia queria fazer o quê? Curtir a vida. Ir pra balada, né? Ir pra barzinho e tal, fazer compra de roupa no shopping, fazer o seu passeio com as suas novas amigas da capital, mas não estudava. Ela pegava o dinheiro que a mãe mandava para a faculdade e ia fazer o quê? Ia para bar, balada. Esse relacionamento dessa moça, dessa Márcia, com este senhor mais velho foi se estendendo, né, por 6 meses, 1 ano, até que um dia ele falou para ela assim: eu tenho um apartamento na rua tal, você mora aqui de aluguel, você paga quanto? Ela falou assim: olha, eu pago X, X e Y de aluguel. Ô menino, isso é falsa, Vovó. menina! Vovó, Isso é falsa! vovó, Falsa! Ele falou: não, pois bem, então agora você vai economizar no dinheiro do aluguel, né? Você vai pagar só essa faculdade,
faculdade essa que ela não fazia. Você vai pagar só a sua faculdade, porque o seu aluguel você vai morar num apartamento que é meu, né? E a gente se encontra por lá, a gente fica por lá. Você não vai precisar mais pagar o aluguel. E o que ela fazia? Esse dinheiro que a mãe dela mandava de aluguel, que ela não tinha mais essa taxa, ela embolsava, né? Guardava o dinheiro. E o dinheiro da faculdade que ela não fazia, ela embolsava, né? Guardava o dinheiro e ficava só curtindo a vida com os rolês, com o homem casado que o homem pagava, ela ia. Né? Então as viagens que o homem viajava com ela, ela ia, o homem pagava. Os barzinhos, as baladas que o homem pagava, ela ia bonitinha, toda arrumada. O papel dela era o quê? Comprar roupa e calçado, só isso. Ser a Sugar Baby. Eu quero muito um Sugar Daddy. Quero Sugar Daddy. Eu quero um Sugar Daddy. Eu quero um Sugar Daddy. Eu quero Sugar Daddy. E aí a Sugar Baby Márcia, que sempre tratou muito mal a irmã, né? Falou muito mal da irmã, tava enganando a mãe e guardando dinheiro e enganando o namorado. Porque ela falava que pagava o aluguel, que ela não pagava o aluguel. Aí até que um dia, o que aconteceu, gente? A few moments later. Passou-se ali 2 anos, né? E sua irmã, Leandra, já tinha conseguido passar no vestibular da faculdade pública no interior e começou a cursar a sua faculdade, né? Bonitinha, sem cobrar nada da mãe, sem nada da mãe e tal, né? Só a moradia, que ela morava junto com a mãe ainda. Mas fazendo faculdade bonitinha, faculdade pública sem pagar. O que aconteceu com Márcia na capital? Este senhor era um fazendeiro, então aos finais de semana, quando ele não estava com Márcia, ele tinha essa desculpa, né? Pra família, de que ele ia pra fazenda, mas ele não ia pra fazenda, ele ia para apartamento de Márcia. Só que dessa vez, o que aconteceu? Ele teve que ir na fazenda e ele foi, chegou lá um dia e tal, conferiu os funcionários, conferiu o gado para ver se estava tudo ok, conferiu a plantação para ver se estava tudo ok. Mas ele recebeu um telefonema de um funcionário falando assim: patrão, eu tô aqui parado, o trator enguiçou e tal, vem cá me ajudar. E ele pegou e falou: não, beleza. Ele pegou e entrou na caminhonete e foi. Quando ele chegou lá, o trator tava parado assim, tava enguiçado no meio de um buraco e tava preso num cascalho. O cascalho é tipo assim, um pedaço de madeira tava atravessado e tava atrapalhando ali a roda, né? E aí o funcionário falou assim: patrão, ele falou assim: cuidado, muito cuidado, falou pro funcionário, né? E o funcionário falou assim: não, é só entrar ali e puxar, né? No que puxar ele já vai soltar e aí já vai dar beleza, vai dar bom. Ele falou: não, você dá conta? Doou. Aí o funcionário entrou embaixo do trator, gente, e puxou. No que ele puxou o que estava travando o trator andou, né? Porque trator é aquele negócio que se ele tiver ligado, ele sai andando, derrubando tudo. Ele não fica parado, ele sai andando, né? Ele não fica parado não é igual carro, que se você para, o carro fica parado, não. Ele sai andando, derrubando tudo. O que aconteceu? O funcionário puxou o que estava travando, o trator veio desgovernado e passou em cima desse funcionário, coitado. E esse patrão que estava do lado, o que aconteceu? O trator passou em cima dele também e bateu na caminhonete. E aí, infelizmente, os dois se foram naquele momento. E aí, o que aconteceu, gente? Passou várias horas ali, né? A esposa ligando para ele e tal, e ele não tinha chegado na sede, o funcionário não sabia cadê o outro funcionário, e os dois sumiram e foram andar no pasto, até que acharam os dois lá. E o trator parado, ligado, batido na caminhonete, e os dois, né, atrás, deitados no chão, já sem vida. Os dois, infelizmente. E aí o que aconteceu? Ligou para a esposa, né, e foi aquele caos todo, e teve que resolver e tal, e mandou para a capital, e chegou lá na capital, resolveu. E isso, Márcia, no apartamento, seguindo a vida normal, sem saber de nada, porque naquela época, 20 anos atrás, não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia nada disso, né? E ela seguindo a vida no apartamento e tal. Só que tinha um porém, gente. A esposa desse cara já sabia deste caso. Vamos ver! Vamos ver! Agora é que eu quero ver! Vão ver quem cai aqui! Não caio nunca!
Nunca! Ela já sabia porque ela tinha pago o detetive, então ela tinha tudo ali, ela tinha foto, ela tinha comprovante, ela sabia onde ela morava, ela sabia das viagens que o esposo fazia com a amante Márcia, né? Então ela sabia de tudo. E depois do enterro, isso se deu o quê? Uma semana depois, ela estava preocupada porque o cara tinha sumido, não tinha falado nada, né? Mas seguiu ali com a vida dela bonitinha. E num dia à tarde alguém bate na porta do apartamento, né? Quando ela abre a porta, quem é? A esposa do cara. Aí ela, oi, boa tarde, quem gostaria e tal, né? Quem gostaria, você vai sair do meu apartamento agora, porque você é amante do meu marido, sua piranha, sua não sei o que, não sei o que. Xingou ela de tudo quanto é nome, aquele barraco. Você sai da minha vida, sai do meu salão! Aqui é o teu lugar, na rua, sua cachorra! E aí pôs ela pra fora e ela desceu, né, chorando e tal, enquanto os filhos de ela juntavam as coisas dela e tal e colocava na mala pra ela descer. Eu sei que ela ficou na recepção desse apartamento e teve que ligar pra mãe e teve que contar a verdade. Sinceros ou falsos? Que ela não cursava nenhuma faculdade, que ela não pagava o aluguel, que ela guardava o dinheiro do aluguel, porque ela estava sendo mantida no apartamento de um homem que ela namorava e este homem era casado. Então quem dava desgosto, na verdade, quem fazia tudo errado, não era a irmã Leandra, que era lésbica, que estudava na faculdade pública e estava perto de se formar, mais perto que a irmã que não tinha começado. Era Márcia, que a vida era uma mentira, né? A vida dela era toda uma mentira. Ela mentia para todo mundo, ela mentia para a mãe, mentia para a família e mentia pro namorado, que ela falava que tinha aluguel, mas não tinha aluguel. E, gente, a esposa desse cara pôs ela pra fora, xingou ela de tudo quanto é nome, jogou as malas dela lá e ela teve que pedir ajuda pra mãe. Quando ela ligou pra mãe chorando e contou, a mãe ficou desesperada. Desesperada. Minha filha, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Como é que você faz uma coisa dessa? Você é uma filha honrada, eu te criei pra ser uma mulher honrada. Você faz uma coisa dessa, você era para ser meu orgulho, você era para ser minha filha exemplar. Você faz uma coisa dessa, você mente para mim. Não, mãe, me perdoa, né, e tal, né? E um pouquinho de dinheiro que ela tinha guardado, o que que ela fez? Ela alugou um apartamento ali na capital, porque ela não ia se rebaixar, voltar pro interior, né? E resolveu aí sim dar entrada na faculdade e começar a estudar, coisa que a irmã já estava perto de se formar, porque a irmã já estava ali por volta de 3 anos de faculdade, faltava só mais um, né? E ela não tinha começado nada. E aí a mãe ainda assim ajudou Márcia a fazer faculdade, ainda assim ajudou Márcia nas contas de casa, né? Passou a mão na cabeça de Márcia, perdoou Márcia. E aí ela foi começar a fazer faculdade e a irmã se formou. A irmã prestou concurso no Ministério Público, não é Ministério Público, mas vamos supor que seja Ministério Público, né, da capital ali em São Paulo, e aí a irmã passou no concurso e hoje vive muito bem, ganha muito bem, enquanto Márcia se formou e nunca arrumou emprego na área. Sempre ela tinha uma desculpa para a mãe de que estava difícil, que estava ruim, né, e sempre a mãe pagou as contas dela. Leandra, que fez tudo direitinho, tudo bonitinho, hoje tem um excelente salário. É isso aí, gente. Gostaram da história? Então compartilha a história, curte, comenta. Você conhece alguém que pegou dinheiro dos pais para fazer algo e não fez? Deixa o seu comentário. Muito obrigado. Vem aí parte 2.